encarnados e desencarnados. Dando início aos trabalhos da noite de hoje, vamos pedir à nossa irmã Márcia que faça a leitura preparatória do ambiente. Purificação íntima. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e de todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificação não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Isso é trabalho para os de duplo ânimo, como afirmou o apóstolo Tiago, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. É do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então, como sempre, né, temos aqui belíssimas páginas. Aí ele diz aqui, em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Se assim não fosse, não estaríamos aqui encarnados, né? Nós estamos aqui para nos melhorar. Então, as lições estão aqui. Vai lendo e vai vendo e vai analisando. E como tem? O que precisa é pormos em prática no nosso dia a dia. E vamos pedir a César que faça a prece inicial. Boa noite a todos, senhoras, senhores, aqueles que assim desejar, fechemos nossos olhos, com o propósito de melhor nos concentrarmos, interiorizar e buscarmos no silêncio a figura do Mestre Jesus. Fixemos em nossa tela mental. Mestre, eis que aqui nos encontramos na busca dessa renovação desse homem velho que muito caminha, algum tempo perdido. Hoje, um pouco mais já te compreendemos do que no dia de ontem. Dai-nos, Senhor, dai-nos a força de prosseguirmos, nos vencer a cada dia, a cada instante. A semeadura é livre, vós nos dissestes, a colheita é obrigatória. Que a nossa reflexão sobre essa colheita, do que hoje estamos a colher, nos faça refletir na semeadura que ainda temos a plantar. Vinde, Senhor, conduz-nos, crianças perdidas, de regresso à casa do Pai. Vós que nos disseste, eu vos deixo a minha paz, eu vos dou, não vos a dou como o mundo a dá, porque a paz que vós nos dá é a paz de espírito. Fica conosco, Jesus. Fica, Senhor, que assim seja. Então, a palestra de hoje está a cargo do Túlio e ele vai falar sobre mediunidade e gratuita. Mediunidade gratuita. Né? Vamos ver o que ele nos tem a dizer e que possamos refletir sobre esses ensinamentos.
E que Jesus lhe abençoe tudo. Mais uma vez, uma grata alegria e satisfação de nos encontrarmos aqui, nesta casa de luz e de amor, à luz dessa doutrina que nos consola, que nos conforta, que nos acolhe, esse evangelho maravilhoso que é o evangelho de Jesus. Eu vou passar aqui que a Associação Espírita José Eusébio está ofertando, né, a comunidade espírita e a comunidade cristã como um todo, uma oportunidade ímpar, né, de mais uma vez aprendermos um pouco mais sobre esse universo inesgotável, né, que é o universo da mediunidade. E está trazendo um já conhecido, né, amigo nosso aqui de tantas oportunidades, que é o Frederico Menezes, lá de Pernambuco, e o nosso irmão Wagner Paixão, de Minas. É uma oportunidade realmente única. Então vai estar ocorrendo agora nos dias 8 e 9 de dezembro, no auditório do Norcom Empresarial, que ali em frente ao shopping, né? O Marcel Shopping, não é isso? 8 horas estará ocorrendo o credenciamento e o seminário, a abertura está prevista para as 9 horas, ao meio-dia, com retorno às 14 horas. E no domingo, a partir das 8 horas, o encerramento ao meio-dia. Não é isso? Bom, essa palestra que nós estamos trazendo hoje, ela faz parte de um pré-seminário que está sendo realizado desde o começo do mês passado, em algumas casas, né, em algumas casas irmãs que gentilmente cederam a doutrinária do seu dia para a divulgação desse momento e para essa oportunidade, né, de palestras alusivas ao tema principal, que é a mediunidade com Jesus. Então, desde o dia 3, com a nossa irmã Mary Jane, lá da FEAL, foi lá no José Eusébio, né, depois teve o Anderson, palestrante da casa, depois a nossa irmã Bernadette Marinho, a Marluce, que fez no dia 23, dia 30, melhor dizendo, a Gidelma também, e está finalizando hoje com o nosso irmão Vitor, lá na Serraria, no Francisco de Assis, e comigo aqui no William Crux. Então, quem ainda não adquiriu o seu ingresso, né, corra, né, porque é limitadíssimo, né, um ambiente realmente para que possa ter conforto e tudo. Então, as vagas são limitadas, mas ainda há a possibilidade, né? Bom, dito isso, vamos continuar o nosso trabalho. Então, vamos trabalhar na noite de hoje a mediunidade gratuita. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, já recomendou o Mestre Jesus. E a espiritualidade, então, para facilitar a nossa vida, né, traz uma abordagem aprofundada no Evangelho segundo o Espiritismo, e que vamos encontrar referência em todas as obras da codificação. O porquê de não podermos cobrar, entendermos que não devemos cobrar pela mediunidade, pelo trabalho da mediunidade. Não é? E aí ela traz essa referência sobre a cura, sobre o momento da prece e sobre a passagem quando Jesus expulsa do templo os mercadores. Então, eu vou fazer a caridade aqui de ler, porque eu pensei que fosse ficar menor do que está, né? Ficou no tamanho bom aí, tá? Mas olha só, essa passagem que a gente vai encontrar lá em Mateus. Ela diz assim: institui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Então, quando a gente vê essa passagem, rapidamente nos remetemos à certeza de que Jesus está a falar com alguém ou com alguns. Não é? E Jesus aqui está afirmando uma condição pertencente a quem ele fala, ou com quem ele fala. Porque Jesus fala,
restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai, expulsai. Então Jesus está a falar de uma condição inerente àquela pessoa. Mas algumas observações a gente precisa ter aqui. Porque quando Jesus fala restitui a saúde aos doentes, ele está a falar sobre a condição de poder se curar. Não é isso? De poder curar alguém que encontra-se enfermo. Mas é importante que a gente perceba que Jesus não fala apenas da condição da cura física. Toda a proposta do Evangelho de Jesus é sempre um convite a uma intimidade. É sempre o convite a uma descoberta. É sempre um convite a uma intimidade com Ele. A um descobrir de si mesmo. Ao perceber a potencialidade que cada um carrega. Mas em dado momento, por circunstâncias diversas, nos encontramos na condição de enfermos. E o mestre, então, no momento em que envia para a divulgação da Boa Nova os apóstolos, faz essa afirmativa. E que é importante que a gente compreenda o começo, o meio e o fim. Mas principalmente o começo e o fim, porque estão intimamente ligados. Quando ele diz, restitui a saúde aos doentes e expulsai os demônios. Revela-se aí então que o mestre fala em um mesmo momento da cura do espírito e do corpo físico. E então essa condição de restituir a saúde aos doentes, o mestre então envia os apóstolos para dar esse testemunho, para dar essa certeza de que é possível, havendo merecimento, mas havendo também o quê? O esforço, o trabalho, o querer, a boa vontade. Ele fala, ressuscitai os mortos. E aí é interessante, porque olha só, naquela época não havia a palavra reencarnação, não é? Porém, o povo hebreu já tinha entendimento da continuidade da vida após o desencarne, ou após a morte, não é? Como era entendido naquela época. À exceção dos saduceus, que eram extremamente materialistas, mas, de repente, até conheciam, entendiam, mas não revelavam. Naquele momento também, se não havia a palavra reencarnação, também não havia a palavra o quê? Desencarnação. Não era uma palavra conhecida, porque é uma palavra no vocábulo recente, é uma palavra nova relativamente, né? E então, com esse entendimento e um vocabulário limitado, eles entendiam ou usavam a mesma palavra, que era o ressuscitar, para falar sobre esse momento da passagem ou da continuidade da vida. Ora, se não tinha também a palavra desencarne, como é que eles representariam o contrário de vida? Morte. Não é? Então, olha só, ressuscitai os mortos. Como é que a gente poderia exemplificar isso? A gente vai ver em alguns estudos dentro da própria doutrina a citação do ocorrido com Lázaro, né? Quando o mestre, então, afirma isso aqui, e no diálogo com a irmã de Lázaro, o mestre diz, aquietai-vos, pois a doença de Lázaro não é para a morte. Sempre que nos referirmos a essas passagens, temos que buscar essa transcendência de visão, porque Jesus sempre vai nos convidar a essa visão além da matéria, além do corpo físico. Nesse ressuscitai os mortos, e para quem gosta de fazer um estudo bíblico, vai ver lá em Coríntios, né, 1 Coríntios, que fica muito claro isso, que Jesus não fala nesse momento
do corpo físico. Jesus está a falar da condição espiritual, da condição do espírito, dos seus valores, das suas condutas também morais. Curai os leprosos. Ora, naquela época, a lepra era uma coisa tão desprezível, por ser tão desconhecida, que era abominada, né, pela população. Havia, inclusive, um vale, conhecido como Vale dos Leprosos. E todos que contraíam essa moléstia, que hoje nós conhecemos com o nome de hanseníase, né? A cura, né? A cura, tratamento, né? A cura, né? Mas naquela época, né, ela é conhecida como lepra. E as pessoas então eram colocadas naquele vale e largadas ali à míngua, né? E Jesus então pede para que os discípulos, ao partirem para levar essa proposta do evangelho, que levassem essa certeza de que poderiam também ser o quê? Curados. Que precisaria ter o quê? Fé. Querer e perseverar. E por fim ele diz: expulsai os demônios. E aí é uma passagem no evangelho que representa muito bem isso, né? Naquele momento que o pai chega com os filhos, com o filho, melhor dizendo, nos braços, né? Tendo dificuldade, inclusive, para controlá-lo, e ele diz assim: Senhor, ajudai-me, Senhor. Ajudai-me, olha que interessante, porque meu filho padece na loucura. E já levei, Senhor, a tantos. Levei aos médicos, levei aos sacerdotes e levei até aos teus discípulos. E nenhum deles, Senhor, conseguiu curá-lo. Mas vós podeis. E nesse momento, depois de Jesus ter afirmado tanto, ele olha para todos aqueles que estavam presentes e diz o quê? Criaturas de pouca fé. Até quando hei de estar convosco? Acaso se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, um grão diminuto, poderia dizer a esta montanha: vai de cá para colar. E então Jesus chega próximo àquele jovem e cura. Olha só. Jesus expulsa o demônio. Só que interessante, olha só. Demônio é a palavra que vem do grego, né? Daimon, que quer dizer o quê? Gênio. Mas, no decorrer aí do percurso, né? Em algum momento se perdeu a conotação, né? E ganhou, então, essa verbalização para demônio. Ou seja, aquele que tem o poder de desfazer o bem que foi feito. Na obra de Deus, é possível? Alguém com poder tamanho? Não, não é? Então, o mestre sabia que não havia demônio. O que havia ali era o quê? Um caso de obsessão. Porque um de seus apóstolos chegou perto dele e disse assim: mas mestre, por que nós não conseguimos curá-lo? E aí ele disse: por causa da vossa pouca fé. Porque no Evangelho de Jesus não tem meio termo. Ou eu creio, ou eu não creio. Se eu creio, eu vou perseverar. O perseverar é um verbo importante na compreensão do Evangelho de Jesus. O querer também. Eles precisavam querer e, de repente, fizeram. Mas não perseveraram, porque quando se depararam com aquela situação, fraquejaram. E era importante que fraquejassem para que demonstrassem que precisavam o quê? Perseverar mais. E então, fica claro que no momento em que Jesus afasta aquele irmão obsessor, aquele jovem começa a recuperar o seu equilíbrio mental, porque estava em perturbação. Né?
Então Jesus restaura a saúde àquele que estava enfermo. Primeiro, da mente e também do corpo físico, porque o seu corpo também estava externando aquela situação. Aí, olha só. Poderíamos então perguntar: e esse dom de curar? Será que hoje, nos dias de hoje, em nós mesmos, a gente evidencia esse dom de curar? Porque se a gente for para o exemplo materno, acredito que ninguém tenha dúvida, né? Desde aquele momento quando a mãe chega lá para o filho dengoso, né? Que está com aquele ferimento, aquele machucado, né? E ela diz: olha, mamãe vai soprar aqui e vai passar, né? Passa ou não passa? Passa. Né? Então ali houve ou não houve um desprendimento de energia? Houve ou não houve um querer de boas intenções? Houve ou não houve o querer da cura? Houve. Não é? Por que estamos trazendo esse exemplo? Para que a gente compreenda, meus irmãos, que a mediunidade é um algo mais comum do que a gente imagina. Cada um de nós carrega, sim, né, a sua porção aí de mediunidade. Nem todos, claro, com a condição da mediunidade ostensiva, né, que é aquela mediunidade, como a gente diz no meio espírita, aflorada, né? Mas todos carregamos. Por quê? Porque é uma concessão divina. Ora, a figura do médium é um mediador, é uma ponte entre dois planos, entre o plano espiritual e o plano material. É uma condição que está em nós. Olha só, é uma condição que está em nós. Não é uma condição que nós temos a opção de dizer eu quero ou eu não quero. É importante que a gente compreenda isso. Porque isso daí, a percepção dessa condição, é que vai nos dar a clareza do porquê não podemos. Porque naquele exemplo primeiro, quando Jesus falava ali sobre o dom de curar, em momento algum, nem na citação do texto e nem no seu evangelho, Jesus falou sobre paga. Jesus falou sobre pagamento. Como é que ele termina aquela mensagem que nós iniciamos a nossa palestra, né? Dai gratuitamente o quê? Gratuitamente, às vezes, o quê? Recebido. Não é? Olha só. Porque o uso equivocado ou o uso com intenções egoístas, individualistas da mediunidade, a primeira coisa que vai fazer, que vai acontecer, afastam-se os espíritos de luz. Porque eles querem se afastar? Não. Porque nós começamos a vibrar em um padrão diferente da proposta de Deus. A proposta de Deus com a mediunidade é de que percebamos nós a nossa condição de servir. Olha só. A mediunidade que nos é concedida é uma misericórdia divina. Não é para que a gente se sinta a última bolacha do pacote. Né? Olha só. Ou tampa de crush, né, César? Não. Precisamos compreender que somos instrumentos a serviço do bem. E que Deus, por sua infinita bondade e misericórdia, nos concede a faculdade mediúnica para que possamos auxiliar ao nosso semelhante e, pela lei de ação e reação, pela lei de causa e efeito, também estaremos auxiliando a nós mesmos. Desde que a nossa intenção seja totalmente desprendida. E aí, então, as preces pagas entram nesse contexto. Porque, olha só, o que é a prece? Nós falamos aqui no início
de que o Evangelho de Jesus é essa oferta de autodescobrimento. É um mergulho para dentro de si mesmo, para que possamos descobrir as nossas potencialidades, que é aquilo que já podemos ofertar ao nosso semelhante, mas também aquilo que ainda precisamos o quê? Trabalhar em nós. E não podemos fazer isso sem criar uma comunhão com Deus. Não podemos fazer isso sem criar uma intimidade com Deus. E essa intimidade, essa comunhão, eu consigo estabelecer através da prece. Então, a prece é, nesse momento, o religare. A prece é, neste momento, a religião. É aquele momento em que não há intermediários. É a criatura em sintonia com o Criador. E aí, então, disse Jesus em seguida aos discípulos, diante de todo o povo que eu escutava: precatai-vos dos escribas, que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Olha só, há um momento no Evangelho de Jesus que ele diz assim: muito será cobrado a quem muito for dado. Olha que interessante. Naquela época, cerca de 98% do povo hebreu não sabia ler nem escrever. 2% sabiam. Os que escreviam eram chamados de escribas, eram fariseus. E eram eles responsáveis por copiar o que naquela época era seguido, né? Que era o Pentateuco mosaico, ou a base, né, da Torá. E Jesus, então, dizia aos seus apóstolos: cuidado com os escribas. Por quê? Eles buscavam ser tão diferenciados por serem conhecedores da palavra, então tinham o entendimento, por isso Jesus lá no final diz, né, essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Porque eles tinham entendimento. Porém, eles exigiam que quando fossem falar com ele, determinados vocábulos tinham que lhes ser atribuídos. Se vestiam de maneira diferente. E quando sabiam que algumas das mulheres da comunidade haviam ficado viúva, eles já sabiam que os bens daquele senhor passariam para a viúva. E aí o que é que eles faziam? Iam à casa dessas viúvas, iam lá à casa dessas viúvas e começavam uma oratória que não tinha mais fim. Começavam a fazer preces que eram extensas, muito longas. Mas a intenção não era de acolher, a intenção não era de confortar, a intenção não era de fazer com que aquela dor, aquele sentimento fosse diminuído. Não. A intenção era de quê? Olha só. Porque muitas delas se cansavam e, sabendo que ao final da pregação iriam dar algum donativo, muitas se impacientavam e entregavam. Porque o que é que elas queriam naquele momento? Chorar a dor da perda. Ou receber um consolo que fosse o quê? Verdadeiro. Mas a intenção não era essa. Aí a gente pergunta, olha só. Há nos dias de hoje esse tipo de oração? Com intenção de paga? A gente vê hoje orações onde estão orando e embaixo está passando a conta bancária. A gente vê isso ou não? Vê, não é? Aí a gente se pergunta, a
prece, a oração, é ou não é algo divino? Não é um momento em que eu estou entrando em sintonia com o divino? Então, Deus estabeleceu preço para que haja essa comunicação, para que o momento... Ou seja, vamos exemplificar melhor. No momento que meu filho quer conversar comigo, eu cobro? Eu cobro para conversar com meu filho? Não. Então, no momento que eu vou conversar com o pai, Deus também não cobra. E Deus, além de não cobrar, não outorgou a ninguém o direito de cobrar. Então, há um equívoco nas preces pagas? Total. Não é? Total. Porque a intenção não é o conforto, o consolo, a intenção é o recebimento. E pasmem, já presenciei. Não só a conta bancária passando embaixo, mas também, a depender do valor pago, a prece era para tal ou tal finalidade. Olha só. Mas isso não é recente. Porque se formos lá na Idade Média, vamos encontrar também, não vamos? Olha só. As indulgências. Não é? Então já havia essa conotação. E Jesus, então, já fazia. Porque naquela época eram os escribas. Hoje são outros escribas. Não é? São outros fariseus. Então não podemos cobrar por algo que não foi nós que nos demos. Não é? É algo que é da sintonia divina. E então Jesus retorna para Jerusalém. Entrando no templo, ele começa por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos. E não permitiu que transportassem qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Olha só, aqui a gente faz uma pausa. Jesus, em muitas oportunidades do seu apostolado, Jesus se referia às antigas escrituras. E Jesus faz neste momento, né, uma referência a Isaías. Por quê? Jesus, quando pequeno, volta de 9 anos, deu um susto em Maria e em José. Né? Jesus sumiu. E Maria procura de cá, José procura de lá, onde está Jesus, onde está Jesus. E Jesus estava onde? No templo. E Jesus estava falando para os sacerdotes. E falando com uma certeza e uma intimidade, uma comunhão tão grande sobre o Pai, que os sacerdotes ficaram boquiabertos. Mas por se tratar de uma criança, não deram muita importância. O tempo passou e Jesus retorna então àquele templo. E quando retorna ao templo, como ele encontra o templo? Um verdadeiro mercado. Então, eram preces que eram vendidas, né? Orações que eram vendidas, pombos que eram utilizados para amarrar a oração e mandar lá para ver se alcançava o Senhor, né? E Jesus, então, quando vê tudo aquilo, cita a Escritura para ver se o povo iria buscar na memória. E disse assim, olha, não está escrito, minha casa será chamada casa de oração. O texto de Isaías diz assim, ó, essa tradução, para que ela ficasse mais fiel, nós trouxemos lá da Bíblia de Jerusalém, tá? Traduzida direto do grego. Traz-lo-ei ao meu monte santo e o cobrirei de alegria na minha casa de oração, na intimidade do Senhor. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão bem aceitos no meu altar. Com efeito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Tamanha essa condição que a palavra de Deus, se fosse edificada em um ambiente, deveria ser algo onde todos pudessem beber daquela
e não ser comercializada a sua palavra. Porque se a casa é uma casa de oração, ela tem de estar de portas abertas para todo aquele que tenha necessidade. E ele continuou. Entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Ou seja, Jesus agora, adulto, representava o quê? Um perigo. Naquele momento não, era uma criança. Mas quando eles viram o mestre se reportando com a mesma afirmação, com a mesma força sobre a conduta e sobre a palavra de Deus, eles temeram. Eles temeram. E aí então, a gente vê o que a espiritualidade fala sobre a mediunidade gratuita. E ela diz: mediunidade não constitui moeda, privilégio, e se encontra por toda parte. Olha só. Então a mediunidade não é algo que possa ser o quê? Comercializado. Levanta a mão aqui quem já esteve em alguma casa espírita, onde já se cobrou pelo atendimento fraterno. Existe isso? Não. Porque há o quê? O entendimento da necessidade do atendente que está ali naquele momento colocando a serviço do seu semelhante algo que ele, por ter estudado, vivenciado, compreende que não lhe pertence. Ele é apenas o quê? Um instrumento, uma ferramenta que compete a ele, médium, estar em sua melhor qualidade moral, para que a sua mediunidade possa ser uma mediunidade de qualidade. De qualidade. E aí ela continua. Tá, e ela diz, né? E se encontra por toda parte, né? A mediunidade não só está dentro da casa espírita. A mediunidade não só está em quem é rico, ou quem é pobre, quem é branco, quem é preto. Não. A mediunidade está onde? Aonde haja a necessidade. Aqueles que possuem uma necessidade, um comprometimento com os seus processos, né, de resgate, também tendem a uma mediunidade mais aflorada. Né? E é importante também, aqui a gente falar, embora a gente vai descer um pouquinho mais lá na frente, rapidinho, mas às vezes a gente se depara com algumas pessoas que por desconhecimento, né, ainda, às vezes está até iniciando na doutrina e ainda está naquela fase de entra na casa buscando o fenômeno, né? Aí traz a sensibilidade mediúnica e quando chega, se depara com o estudo mediúnico, diz assim, mas a minha vontade era de fazer igual Chico Xavier, era baixar a cabeça aqui, era de psicografar igual Chico Xavier. Olha, eu escuto, de vez em quando eu escuto, né? Então, mas eu não queria escutar não, eu queria trabalhar isso porque eu queria mesmo era escrever. Eu vejo, não queria ver não. Vai conseguir? Vira minha pergunta para beber água. Vai conseguir? Não. Vai passar anos tentando e não vai. Porque a espiritualidade não quer não quer permitir a lei a passividade. O médium não vai permitir a passividade. Ele não está deixando. Por que por uma condição muito simples. Para que haja determinada mediunidade, a manifestação mediúnica em determinado médium, independente ela de qual seja, é necessário que haja uma predisposição orgânica para que aquilo possa ocorrer.
então vai psicografar o médium que traz a predisposição orgânica para a psicografia, para que o seu órgão esteja, vamos dizer assim, usar uma palavra chula aqui, tá? Habilitado para aquela mediunidade, tá? Claro, existem situações em que o médium traz mais de uma predisposição orgânica para mais de um tipo de mediunidade, tá? Mas é importante que a gente compreenda isso daí. A primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento. Olha só, a primeira condição é a humildade. Foi aquilo que a gente falou. O médium, ele não está na condição de médium para ser o quê? Celebridade. Para ser estrela. A proposta não é essa. A proposta é de que ele seja o quê? Humilde. Porque ele precisa ser útil. Se ele não for útil, a espiritualidade não vai usar aquele instrumento. Se nós chegarmos para o agricultor com uma enxada cega e pedirmos para que ele possa arar a terra, ele vai querer a enxada? Não. Porque ele vai dizer que essa enxada não me serve. É um instrumento que para mim não é útil. Por quê? Porque ela não está preparada. Ela está cega. Bem assim é o médium. Ele é um instrumento, uma ferramenta. E aí ele diz, o devotamento, ou seja, a percepção, o entendimento de que ele está para servir e não para ser servido. A abnegação, o desprendimento, né? O desprender-se e não visar o monetário. O absoluto desinteresse moral e material. E aí há um cuidado que a gente tem que ter com o que a espiritualidade está dizendo. O mais absoluto desinteresse moral e material. Esse desinteresse moral, não é que o médium tem que se despreocupar da sua conduta moral, não. É o contrário. Ele não pode envaidecer-se achando que por estar no desempenho da mediunidade ali, auxiliando, se a intenção dele for, eu estou me elevando moralmente. Eu estou crescendo aqui espiritualmente. De forma alguma. Né? O crescimento espiritual dele vai se dar com essa busca constante de equilíbrio entre o seu aprendizado, que é o intelecto, e a sua prática, que é a conduta moral. A mediunidade, porém, não é uma arte nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade, né? Olha só. Alguém que é médico escolheu ser médico. Alguém que é engenheiro escolheu ser engenheiro. Né? É justo, então, que faça disso a sua profissão. Mas a mediunidade não é escolha. A mediunidade é concessão divina para ser colocada a serviço do bem. Para ser colocada a serviço do próximo. Para ser meio de cura, de restabelecimento do equilíbrio daquele que a possui. Então não pode se tornar o quê? Profissão. Sem contar que o telefone toca de lá para cá. Né? O médium é um intermediário, é uma ponte entre o plano espiritual e o plano material. Se não há, então, o espírito, não vai haver a manifestação mediúnica. E aí, então, a gente trouxe essa passagem aqui já de Deuteronômio, lá de Moisés, né? Quando ele diz assim, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Por que trouxemos isso? Porque em algum momento, algumas correntes dizem, está na Bíblia, né, que se proibiu lá a comunicação com os mortos, né? Só que olha só, aqui é um texto de proibição? É um texto de proibição. Mas não é a proibição da comunicação, é a proibição da
frivolidade, do uso da comunicação de cunho egoísta, banal, curioso. Porque não é essa a proposta da mediunidade. Por isso a espiritualidade fala, né? Aquele que busca o uso, ou aquele que faz o uso da mediunidade com intenção egoísta, individualista, afasta os bons espíritos, né? E por fim, a mediunidade é uma coisa santa. Deve ser praticada santamente, religiosamente, né? Porque é algo divino, é algo de comunhão, é algo de confiança para que seja trabalhada. Aquele, então, que possui determinada faculdade mediúnica, assume, então, essa responsabilidade para ser um instrumento útil ao serviço do bem, através da sua mediunidade. Não podemos cobrar por algo que não nos pertence. A mediunidade não é algo que é nosso, é algo que está conosco. É uma permissão divina. Então, em maior equilíbrio estará o médium que caminha em comunhão com os propósitos divinos, buscando a sua correta conduta moral, o aprimoramento dessa sua conduta moral, né? Na educação dos seus pensamentos, na educação das suas palavras, na educação das suas atitudes, sendo, acima de tudo, humilde, ele estará, então, no caminho de se tornar um médium de qualidade. Não no conceito como muitas vezes erroneamente a gente vê. É um médium bom, é um médium ruim. Não. É um médium que está em qualidade ou é um médium que não está em qualidade. Ok, meus irmãos? Então, com isso, nós concluímos, tá, esse nosso momento, agradecendo mais uma vez a casa, a oportunidade que nos foi concedida. Aqueles que tiverem interesse, busquem realmente essa oportunidade através do seminário que estará iniciando agora no dia 8. É uma oportunidade maravilhosa, né? Quem já assistiu uma palestra do Fred ou do próprio Wagner sabe que é algo realmente diferenciado e que, acima de tudo, busquemos as nossas reflexões, os nossos momentos de oração, a nossa intimidade com Jesus, para que a gente possa compreender e perceber tudo aquilo que nós já podemos fazer por nós e pelo nosso semelhante. Então, fiquem com Deus, obrigado e até a próxima. Queremos agradecer ao Túlio pelos ensinamentos aqui trazidos, né? E a gente tem que lembrar que a mediunidade é uma coisa muito séria, né? Às vezes as pessoas procuram as casas espíritas e também às vezes procuram até os médios para resolver problemas banais. São coisas que, como diz a história, até Deus duvida e às vezes querem que a mediunidade ajude eles a vender uma casa, tirar um vizinho do lado que é muito ruim, que ele se muda. É coisas assim absurdas. E a mediunidade não é para isso, né? Ela tem uma outra função. Então a gente tem que realmente começar a observar tudo isso. E queremos, assim, avisar, né, que essas palestras que está começando a partir de hoje, já é em comemoração aos 84 anos dessa casa, né? Dia 15 de dezembro agora, nós completamos 84 anos. Então, essas palestras já são em comemoração a essa data.
E uma outra coisa, né, que eu já vou aproveitando, no próximo dia 20 também, estamos fazendo a festa lá na favela. Estamos precisando de cesta. É muita gente, né? A gente gostaria de dar para todo mundo, mas impossível se torna. Mas se cada um puder ajudar com uma cesta ou meia cesta, a gente junta meia com meia, dá uma, aí a gente vai melhorando. Né, Porongaba? Porongaba já prometeu que vai me dar. Não, é uma cestinha, é. Inclusive, não é fazendo propaganda, né? Porque quando chega essa época, eu saio de supermercado, procurando os preços mais baratos. E, por exemplo, no Extra foi onde eu encontrei mais barato. Era de R$ 59, está por R$ 31,90. Aí, quando a gente vê esses preços, a gente já corre e compra para guardar, né? Aí, próximo dia 20, a gente já vai fazer esse trabalho. E vamos dar continuidade pedindo a Tereza que faça a nossa prece final. Meus irmãos, vamos permanecer em sintonia com o alto, nos deixando envolver pela paz que reina neste ambiente e com a certeza de que Jesus está entre nós. Vamos dizer-lhe: Jesus, nosso mestre e amigo, quando estiveste entre nós, encarnado, ensinavas que devemos amar ao próximo como a nós mesmos e fazer aos outros o que desejamos nos seja feito. No entanto, Jesus, mais de 2000 anos se passaram e ainda não conseguimos cultivar plenamente esses sentimentos em nossos corações. Quantas vezes, Jesus, nos quedamos imóveis na recusa de dar o primeiro passo para nos reconciliarmos com o nosso irmão, prestar-lhe um apoio moral, uma manifestação de solidariedade. Cruzamos os nossos braços, negando um abraço fraterno, um estender de mãos para ajudar alguém a reerguer-se. Cerramos os nossos lábios, negando um sorriso amigo, uma palavra de conforto, a alguém necessitado apenas de um pouco de atenção. Permanecemos surdos diante de alguém necessitado apenas de um ouvido atento, que os escute desabafar suas mágoas, falar de seus problemas. Passamos indiferentes ou fingimos não ver a dor de quem sofre a humilhação de pedir uma esmola. Não abrimos o nosso coração para perdoar, desejar o bem ao nosso desafeto, exercitar a verdadeira caridade. Jesus, nós te rogamos, releva essas nossas faltas, frutos de nossas imperfeições, e ajuda-nos a seguir os teus exemplos de humildade, paciência, compreensão, tolerância, perdão, e a seguir realmente os ensinamentos do teu Evangelho, que tem por fundamento o amor entre todas as criaturas. Muito temos a agradecer, Jesus, por tudo que tens feito por nós. Que a tua luz, a tua paz, permaneça sempre em nossos corações, em nossas mentes. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe. E que tua mãe, amorosa Maria de Nazaré,
continue a velar por nós. Que assim seja.